Olá, eu gostaria de falar sobre um caso prático, uma situação fatídica que eu gostaria de trazer para exemplificar uma situação, exemplificar um critério, um direito muito importante que não pode passar despercebido. Hoje eu quero falar um pouco sobre violência doméstica, violência de modo geral contra a mulher, contra homens. Quero falar sobre regime de bens, dissolução de casamento e medida protetiva. Quero falar sobre todas essas questões, analisando aqui um caso que eu irei narrar. Lógico, sem dizer o nome dos sujeitos envolvidos nessa situação em epígrafe, aqui que eu irei trazer, ok? Acompanhe meu raciocínio. Umas semanas atrás, uma senhora procurou o escritório relatando que contraiu uma união estável que posteriormente virou casamento regido por regime de bens parcial. Não quero entrar no mérito do regime de bens, porque já temos vídeo aqui no canal falando sobre regime de bens, mas a título de lembrete, o regime de bens parcial é aquele que tudo que for construído a título oneroso na constância do casamento ou da união estável, no momento ali da dissolução da sociedade conjugal, será alvo de partilha, será objeto de partilha ali, 50%. Tudo será dividido. Quando eu falo tudo, é tudo, inclusive as dívidas também, o ônus e o bônus da situação. Continuando o raciocínio, essa senhora procurou o escritório explicando que passou por várias situações de violência que eu gostaria de exemplificar algumas. O sujeito falava que ela era burra, incompetente e não tinha capacidade de contrair uma nova união com outra pessoa, se não fora com ele, porque ninguém iria aceitar os filhos que ela tinha, oriundos de casamento anterior. Ela, naquela situação, por ter boa fé, digamos, um bom sentimento, acreditar na relação, ela passou também a aceitar aqueles insultos, se permitindo a isso, objetivando a cura do seu relacionamento, a libertação do seu relacionamento, a mudança do seu relacionamento. E diversas vezes nós percebemos homens e mulheres fazendo esse movimento de autopunição em detrimento à cura de um relacionamento falido. Porque as pessoas só mudam quando querem. E não muda se você se empenhar. Mudam quando querem. Por vezes, ela também relatou que ela trabalhava de segunda a sexta e sábado e domingo. Ele praticamente trancava ela em casa e saía com amigos, enfim. Ele também manipulava o dinheiro dela do modo que ele queria, sem prestar contas, enfim. Essa situação foi se arrastando ao longo do tempo, até que chegou um momento que ela decretou um basta ali. Ela se viu numa situação que ela teve que pedir socorro, ela teve que respirar, ela estava sufocada naquela situação. Foi então que ela foi até ao sujeito, ao esposo, e disse que queria o divórcio, queria separação. Pois bem, o sujeito não quis sair de casa. Disse que ninguém tiraria ele daquela casa. Ninguém tiraria ele daquela casa. E começaram a discutir, a brigar, a colidir, até que a mesma se sentiu obrigada a procurar ajuda. Foi então numa delegacia da mulher, relatou tudo que havia passado nesses anos de convivência e foi-lhe concedida uma medida protetiva. O sujeito foi arrastado ali daquele local, afastado da mesma, da pessoa, do sujeito, da mulher, e foi obrigado a se afastar, de fato. A medida protetiva foi-lhe concedida. A questão aqui, continuando a narrar uma história específica, é que dias depois, essa senhora liga para o escritório falando que a mãe do sujeito estava fazendo aniversário, morava a mãe do sujeito atrás da casa
da esposa, da ex-esposa, enfim. E a mãe estava ali suplicando para que ela retirasse a queixa, retirasse ali a questão da medida protetiva para que o filho pudesse vir a visitar a mãe. Obviamente que nós no escritório fomos firmes ao dizer, olha, não retira a medida protetiva, primeiramente. Gente, medida protetiva não é qualquer coisa, não é qualquer situação. Justiça, de modo geral, qualquer situação que você venha levar para o judiciário, não pode ser situação. Porque se você está levando ações e demandas que são insuficientes, que são fúteis, que são frívolas, que não possuem necessidade de fato, você está agindo de má fé. Você está ali contribuindo para o abarrotamento do sistema judiciário, como também você está ali complicando a vida de outras pessoas que precisavam daquela tutela jurisdicional, daquele olhar do Estado, daquela proteção do Estado. Então, no momento que o senhor, que a senhora, enfim, que a senhora aqui no exemplo em epígrafe foi procurar ali a delegacia da mulher relatando o fato, pedindo, solicitando medida protetiva, esteja, por favor, impelido de boa fé. Esteja, por favor, convicto. Não desista de si. Estou falando isso porque muitas mulheres, eu tenho amigas que trabalham na delegacia da mulher. Muitas mulheres, às vezes, prestam a queixa e depois querem tirar a queixa, como se nada tivesse acontecido. Porque o sujeito pediu desculpa, se retratou, quis mudar, enfim. A questão é, se você for pedir divórcio, tenha em mente que você precisa ter uma estrutura emocional. Você precisa estar protegido emocionalmente. Você precisa contratar um profissional, uma equipe especialista para te dar suporte emocional, para que você não ceda a manipulações emocionais. E é sobre esta questão também do vídeo. A primeira, tenha boa fé, não procure a justiça de modo leviano, no sentido de dizer sem convicção daquilo que você almeja de fato. Não faça isso. Tenha uma posição firme. Eu acredito que para tudo na vida nós temos que ter uma posição firme, senão nós não iremos alcançar o alvo, o objetivo. E segundo, entenda que a violência tem vários aspectos. Não ache que não é porque ele não te deu uma facada, ela não te deu uma facada, não te deu uma tapa, não te deu um murro, mas proferiu palavras pejorativas sobre a sua pessoa, feriu sua honra, feriu sua integridade, feriu seus sentimentos, que ele não praticou uma violência contra a senhora ou contra o senhor. Já vi casos de violência contra homens também. É óbvio que em uma situação de discussão, às vezes os ânimos ficam acirrados, um fala mais alto, outro fala mais alto, mas isso é um movimento que deve ser observado dentro de um relacionamento, porque isso evolui para situações mais delicadas, podem evoluir para uma situação mais delicada. Então fica aqui o meu alerta neste sentido, violência. E se você quer saber, quer aprender mais sobre violência contra a mulher, violência de modo geral, a Lei Maria da Penha, embora seja uma lei que tutela ali o interesse feminino, a integridade feminina da mulher, enfim, é uma lei que descreve a violência de modo geral. Ela fala o que é a violência de modo geral, ela exemplifica o que é. No artigo 7º da Lei Maria da Penha, pode baixar aí a lei, leia a lei inteira, entenda o que eu estou falando, acompanhe meu raciocínio e perceba. Porque por muitas vezes homens e mulheres passam por violências dentro do relacionamento e nem percebem que estão passando por essa violência. Terceiro ponto que eu gostaria de falar aqui neste vídeo. É óbvio que os casais brigam, que os filhos brigam, que os pais com os filhos brigam, que sócios brigam. Olha, o conflito é um produto natural da sociedade, porque cada um tem um pensamento diferente. Então, quando as pessoas interagem, obviamente que para que haja um encaixe
Deve haver um diálogo ali, amistoso e não violento. E por isso que eu faço até um adendo e falo da importância de saber os princípios da mediação familiar. Você, pai, mãe, que tem um filho autista, por exemplo, ou um filho problemático, um filho que não tem uma boa comunicação com você, com a senhora, com o senhor, melhor dizendo, que você entenda o que é a comunicação não violenta para tratar desse tipo de violência. Gente, sabiam que a maioria das mulheres que sofrem violência sexual são mulheres casadas e não mulheres solteiras? A violência está do teu lado e talvez você não esteja percebendo. E outra coisa, violência, quando ela é combatida com violência, desencadeia um processo sem fim, um ciclo sem fim. Alguém tem que parar esse movimento integral. Primeiramente, falando sobre, trazendo essa questão aqui, em rede social, em YouTube, falando uns com os outros, no âmbito familiar, com amigos, falando sobre. Gente, palavra é algo muito importante. Nós não podemos falar de qualquer forma, de forma leviana, agredindo ali a integridade psicológica, a saúde mental da outra pessoa. Às vezes a outra pessoa está por um fio. Às vezes com sentimento de depressão, querendo se matar, em uma palavra apenas, é o gatilho que precisava para ela fazer aquilo que ela estava em mente. Então nós temos que ter responsabilidade sobre o que nós falamos, proferimos. A palavra é como um bumerangue. Ela sempre volta. Ela também é como um guincho, sempre traz alguma consequência. E às vezes é eterno essa consequência. Nós temos que saber dialogar para poder digerir conflitos. Conflitos, quando digeridos, contribuem para uma sociedade mais forte em todos os sentidos. E não na esfera apenas de relacionamento, mas também na esfera de direito empresarial, por exemplo, em uma sociedade entre sócios que colidem por alguma situação ou outra. Mas voltando aqui para a central do caso, para o caso central, ao se divorciar, faça um planejamento processual. Contrate uma equipe, contrate um advogado especialista, profissionais especialistas. Procure o caminho mais inteligente. Faça silêncio, não conte para todo mundo. Tem gente que está se divorciando e conta para todo mundo. Olha, vamos divorciar. Olha, contratei um profissional. Olha, conta para todo mundo. E aí a outra pessoa, o que a outra pessoa faz ou pode fazer? Ou abre espaço essa situação para que a outra pessoa faça. Sonegação patrimonial. Você já ouviu falar sobre o termo? Se não, acompanhe aqui no canal que eu irei falar sobre esse tipo de fraude que acontece quando as pessoas vão se divorciar. Você precisa de um planejamento processual. Você precisa de se fortalecer emocionalmente. Você precisa de silêncio e estratégia. Você precisa ser firme. Você precisa ter convicção quando você vai buscar a tutela da justiça, tutela jurisdicional. Você precisa ser coerente com o que você fala. Você precisa ter responsabilidade com os seus atos para consigo mesmo e para com o outro. E você, mulher, nesse caso, em epígrafe que eu acabei de explicar, seja forte, diga não. Fale não. Sustente o não. Não aceite menos do que você merece. Não acredite que você precisa passar por isso. Você não precisa passar por isso. Você não tem que passar por isso. Para remir a sua relação, para curar a sua relação. Cure-se você. Cure-se a si mesma. Trabalhar a relação não precisa necessariamente ser doloroso. Evoluir um relacionamento não precisa ser doloroso exatamente. Pode ser desafiador, mas não precisa surtir tanta dor, tanta dor. Inclusive, nesse caso, ela tinha filhos. Imagine o que os filhos passavam ao ver aquela situação, onde todos estavam ali vivendo aquela violência, porque respinga, irradia para todos. Como fica a cabeça do filho dessa pessoa, da filha dessa pessoa, aprendendo o que é o relacionamento com base naquela situação, naquele exemplo. Você mãe, você pai, o senhor mãe, a senhora pai, a senhora
mãe, o senhor pai, melhor dizendo, a responsabilidade é sua de dar exemplo. E é o exemplo que educa. Então é isso que eu gostaria de falar hoje para os senhores. Quando se divorciar, quando estiver na iminência do divórcio, por favor, tenha um planejamento processual. Fique em silêncio, não precisa falar para todo mundo da família que está em processo de divórcio, porque isso dificulta a estratégia processual. Pode acarretar consequências jurídicas, como fraude no que tange a questão patrimonial. Você que está passando por uma violência doméstica, seja corajosa, enfrente essa situação. Defenda a sua integridade física, moral, espiritual, psicológica, emocional. Vá até o fim. Compreenda que você não pode ser leviano, ao sugerir, ao perquirir algo em juízo, pedir a tutela jurisdicional. Seja íntegro, seja firme, lute por si. O amor só é amor quando ele é gerúndio, quando ele é conjugado em ação. E o amor requer também consciência, trabalho mútuo, eu falei mútuo, e não isolado. Eu espero que esse vídeo chegue nas pessoas que precisam ouvir esse vídeo, ver esse vídeo. Se você gostou do conteúdo, curte, compartilha, deixa aqui o seu comentário, traz para mim seu feedback. Me segue também no meu Instagram, Emanuele com 2 L's Farias _Jus. Todos os dias nós compartilhamos vários assuntos da seara jurídica com enfoque em direito de família e sucessões e assuntos conexos com a prática do dia a dia do jurista. Enfim, espero que tenham gostado. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos.